tiver interesse em pegar o site do ASP comigo depois, eu vou ficar devendo uma apresentação formal da ASP hoje, mas os meninos às vezes têm em algum lugar. Se não, pode procurar, eu passo para vocês, pode procurar o Breno, o Tarcísio, o Marcos, tá? E é isso, tá? O site, a ASP, ela não cobra acesso a esses conteúdos, mas se você tiver interesse em se associar ao ASP, em contribuir, é uma boa para ajudar a manter a estrutura, né? Inclusive para propiciar momentos como esse, que apesar da gente não cobrar, tem outros custos. Então a ideia é que se vocês puderem participar da ASP ativamente, se puder contribuir com a taxinha lá anual, acho que é em torno de $50, alguma coisa assim, também, apesar desse não ser o intuito, a gente fica aqui, né? O momento para a gente falar. Você vai falar alguma coisa? Não? A gente vai conversar um pouquinho com vocês também. Na verdade, eu queria só agradecer principalmente ao Peota, que é a segunda vez que ele trabalha junto com a gente para tornar esse encontro viável. É o nosso segundo encontro esse ano. Então, eu queria agradecer formalmente o Peota e a Universidade Católica de Brasília e dizer que a nossa ideia é estreitar cada vez mais a nossa relação com a universidade, e talvez ano que vem estar trazendo eventos maiores, mais interessantes, para que vocês possam não só aprender, mas também ensinar coisas para a gente. Eu vou convidar nosso amigo Marcos Cícero a dar a primeira palestra. Ele vai falar um pouco a respeito de ataque de negação de serviço, vai dar um foco um pouquinho maior na parte de slow DOS, que é um ataque um pouco mais específico em cima de HTTP. E depois a gente vai falar junto com o Tarcísio. O Tarcísio vai mostrar uma API, que é um projeto da OASP, que ajuda adiciona uma camada mais de segurança nas aplicações web. Pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Marcos. Para mim é um prazer estar aqui. Logicamente, eu não faço parte oficialmente do OASP, mas a convite do pessoal da OASP, eu estou aqui para falar um pouquinho de ataques de negação de serviço, né, com foco um pouco mais em cima de ataques em cima da aplicação. Então, é uma palestra rápida, tá? Técnica, uma palestra técnica, inclusive no finalzinho a gente vai ter uma demo, vou poder mostrar para vocês aqui um pouquinho do que é realmente, tá? Um ataque, tanto o DDoS como um slow DOS de verdade, tá? Então, o tema da nossa palestra é desmistificando o slow DOS, né, ou slow DDoS, né, que é uma das vertentes dos ataques de negação de serviço, tá? Bom, então quem sou eu? Trabalho mais ou menos há 14 anos aí na área de segurança. Comecei a trabalhar em finalzinho de 97, de para 98, tá? Passei por algumas empresas já na área de segurança, como Módulo, Brasil Telecom, já estive cedido para a Presidência da República também. Tá? E sou professor universitário desde 2006. Hoje eu dou aula no IESB, na área de segurança, na área de redes e na área de desenvolvimento. Tá? Vamos lá. Antes de mais nada, peço permissão para que eu entre no lado negro da força. Porque para a gente poder entender o que esses caras fazem, a gente precisa estar do lado negro da força. Inevitavelmente. Tá? Então, temporariamente, eu sou um black hat, tá? Então, assim, o boné preto é de propósito, e obviamente a camisa Social Engineering Specialist, que é um presente do Breno, dado por ele, trazido direto de Las Vegas, da DEFCON 2005, né? Isso. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de ataques de DDoS, isso aqui é uma verdade. O seu site ele só está no ar agora, exatamente agora, ou ninguém
tem nada contra você, ou seja, todo mundo gosta de você e está desmotivado, ou tem alguma coisa contra, mas não sabe nada sobre segurança. Então, assim, o seu ambiente, a sua infraestrutura, ela só está no ar por esses dois motivos. Lógico, a gente está exagerando a um ponto estratosférico, né? Porque é lógico que a gente tem contramedidas, embora a gente vai ver que as contramedidas nem sempre elas são efetivas. Tá? Então, o que é um ataque de negação de serviço? Classicamente, né? Falando a definição clássica de um ataque de negação de serviço, um DOS, um DDoS. Tá? Nada mais é que um tipo de ameaça cujo objetivo é deixar os serviços indisponíveis. Tá? É basicamente isso. Tá? É um conceito até simples. E a gente vai ver mais pra frente que é simples, mas existe um paradoxo, né? E se a gente for classificar, a gente chega basicamente em dois grandes grupos. Quando você tem uma única origem, e aí, logicamente, os acadêmicos da área, né, dessa área de pesquisa, eles gostam de chamar simplesmente só de DOS, tá? E quando vem de várias origens diferentes, a gente simplesmente chama de DDoS, que é de distribuído, né? E aí, dentro de distribuído, a gente tem o clássico distribuído, que vem, logicamente, de fontes reais, e o refletido, que vem de fontes teoricamente forjadas. Tá? Mas é como se eu atacasse, por exemplo, o Breno com o endereço IP de origem do Tarcísio. E aí eu tenho duplamente um ataque, né, com efeito duplo. Né? Estou atacando o Breno, mas ele está respondendo diretamente para o Tarcísio. Mas fisicamente os pacotes estão saindo da minha rede. Né? Essa é uma abordagem bem interessante. Bom, ainda dentro da conceituação clássica, os ataques DDoS, eles são, tecnicamente, eles são ataques simplistas. Simplistas, eu não estou falando no sentido só de ser simples, mas simplista no sentido de ser tão ridicularmente fácil de fazer, mas extremamente difícil de mitigar, que ele se torna um ataque simplista. Ou seja, como é que a gente não consegue se defender tão facilmente da mesma forma que um ataque é gerado, né? Que ele é disparado. É um paradoxo, tá? Na verdade, se a gente for levar o pé da letra, o DDoS é um problema de segurança ainda não resolvido completamente. A gente não tem uma solução completa para DDoS. Isso nas suas diversas vertentes, tá bom? A gente considera também que hoje, principalmente, é um dos fortíssimos alicerces da economia hacker, né, do hacktivismo e vice-versa. Então, hoje gera dinheiro, literalmente. Tá? Muita gente sobrevive, entre aspas, no submundo só por conta de ataque DDoS. A gente tem, inclusive, serviços pagos, né, de DDoS. E aí, entrando mais a fundo na parte técnica, a gente pode dividir os ataques de negação de serviço em basicamente dois grandes grupos. Os ataques de camada 3 e 4, que são bem conhecidos por flood, tá? Ou a gente simplesmente inunda a infraestrutura que está conectada diretamente à internet, ou até mesmo dentro de uma rede interna, não importa. Mas o foco aqui é você exatamente inundar. A inundação ela não necessariamente consome, por exemplo, largura de banda. Ela pode consumir os recursos, por exemplo, dos elementos de rede que fazem esse processamento. Tá? A gente vai ver uma diferença já já. E em camada 7 é o que a gente chama de, hoje, principalmente a gente chama de low DOS, né, que é uma espécie de negação de serviço. Se a gente for traduzir ao pé da letra, lerdo, mas extremamente eficiente, porque não tem essa abordagem de você inundar a rede com vários pacotes, 1 bilhão de pacotes por segundo, por exemplo. Tá? Muito pelo contrário. A ideia dele é exatamente ser lerdo, entre aspas, mas ter a capacidade de derrubar de forma eficaz, né, qualquer tipo de infraestrutura. Obviamente, a gente aqui vai focar em servidores web, tá bom? Sobretudo Apache. Bom, mas quando a gente fala de ataques camada 3 e 4, necessariamente a gente tem que falar o que está por trás disso. E por trás disso tem o que a gente chama de botnets. Mas a gente não vai estressar o conceito de botnet, que nada mais é do que uma rede de computadores comprometidos, não só comprometido, mas ele é controlado remotamente por um botmaster. Tá? Então, comprometer o computador até é fácil, mas ter ele na sua mão é um negócio um pouco mais complicado, né? Fazer com que ele faça qualquer coisa por você, né? Inclusive, se o cara quiser, inclusive, formatar sua máquina remotamente, ele consegue, assim. Mas tudo bem.
Bom, com relação às botnets, a maior botnet já notificada até hoje foi a Bredolar, na Armênia, tá? Com 30 milhões de máquinas. E em maio desse ano, o botmaster foi condenado a 4 anos de prisão. Tá? Isso lá na Armênia. Tá? É muito comum a gente ter botnets aí de uma botnet pequena, assim, 10, 30, 40 mil máquinas, é bem comum. Tá? E aí, obviamente, a gente tem algumas estatísticas, a gente trabalha nessa área e faz pesquisa em cima dessa área. Existem algumas estatísticas que não são oficialmente divulgadas, mas que quem trabalha com essa área de pesquisa, eu particularmente gosto muito de trabalhar nessa área, eu tenho acesso a alguns dados. Por exemplo, no Brasil a gente tem em torno de 10 novos controladores de botnet. Né? Então, se a gente pega aqui o conceito de pegar a arquitetura de uma botnet, a gente vai chegar basicamente nessa topologia clássica, né? Em que a gente tem o hacker, né, que é o tal do botmaster, ele tem na mão dele servidores que a gente chama simplesmente de command and control, né, ou controlador de botnet, e as máquinas infectadas com um malwarezinho chamado bot, que é a abreviação de robot, ok? O botzinho, ele se comunica diretamente com o command and control. De posse disso, o atacante, o botmaster, ele não comanda diretamente os bots. Ele comanda, na verdade, os controladores. Dos controladores, ele pode disparar comandos do jeito que ele quiser. Ó, 100 mil máquinas aí do Brasil, por favor, disparem um ping, pode ser de 0 bytes em cima do site da Católica. Vamos lá. 100 mil máquinas atacando o site da Católica. Tá? Tudo isso ele faz remotamente. Obviamente, nem sempre o botmaster ele é descoberto, porque, em geral, ele utiliza redes anônimas, né, na internet. E aí, notadamente, a gente tem uma rede anônima que é extremamente conhecida e antiga demais, né, que é a rede Tor, que hoje inclusive tem serviço pago. Você paga para entrar na rede Tor e continuar anônimo sem ser rastreado. Tá? Então, essa é a topologia clássica de uma botnet. Obviamente, isso aqui daria assunto para 3 horas de palestra, tá? Tranquilamente, porque aqui está um dos grandes problemas da segurança ainda não resolvidos. Tá? Se a gente fizer um timeline rápido, né, de ataques da DDoS, a gente percebe, lógico, isso aqui é um prospecto geral, tá? Mas entre 2000 e 2013 a gente tinha ferramentas automatizadas que geravam tipos de pacotes já com um payloadzinho já específico. Então, naquela época, por exemplo, era fácil os sistemas de detecção de intrusão, teoricamente, detectarem essas ferramentas. Né? Por quê? Porque tinha sempre a mesma característica. Né? E a quantidade de tráfego, por exemplo, naquela época, já girava em torno de 1 gigabit por segundo. Tá? Obviamente, a gente foi evoluindo e aí surgiram, logicamente, sim, surgiram do ponto de vista de proliferar, mas as botnets existiam há muito tempo. Né? E aí, com o uso das botnets, lá pelo ano de 2007, começou realmente a proliferar bastante, né? E aí, as pesquisas em cima dessa área cresceram bastante. Os ataques já começaram a bater em 20 gigabits por segundo, tá? Que não é pouco. Em 2008, já tivemos casos de 40 gigabits por segundo também, né? Por conta de botnets. Tá? Mas aí a gente já tinha caso também de uso militar de botnets, ou seja, aí já começou... Na verdade, antes disso, a gente já tinha um conceito meio de guerra cibernética, né? Mas aí você já começa a entrar nesses termos de guerra cibernética que hoje realmente existe. Né? Em 2010, a gente atingiu o pico aí que a gente, pelo menos noticiado, né, obviamente, de acordo com os vários sensores que a gente tem na internet, na casa aí dos 100 gigabits. E começou o conceito dos LOICs, né, que na verdade é uma analogia aos ataques que não são necessariamente baseados em fluxos. Né? Em 2012, a gente tem uma mistura aí de LOICs e botnets, né? Mas, se a gente for pegar o caso desse ano, por exemplo, em que o Anonymous literalmente avisou que ia derrubar determinados bancos, e conseguiu, obviamente, por trás disso, eles têm a intenção de desviar o assunto. Porque, em teoria, nossa infraestrutura de internet, como aqui no Brasil, ela é conhecidamente muito vulnerável. Né? Muito. Isso aí não é novidade. Tá? O Brasil sempre está entre os top 10 aí
das infraestruturas de internet mais vulneráveis, tá? Então, na verdade, enquanto eles geram um ataque de 100 gigabits por segundo, eles meio que distraem as equipes de segurança, principalmente as mais despreparadas e desesperadas, né? Porque todo mundo sai correndo atrás exatamente para tentar cortar o ataque, embora isso não seja efetivo, porque não conseguem cortar. E, obviamente, eles conseguem acesso a determinados pontos da rede do cara e conseguem, obviamente, roubar algum tipo de identidade, por exemplo, né? Que é o caso mais clássico. Tá? Então, aqui tem a representação, por exemplo, de um tráfego em cima de camada, aqui especificamente em cima de camada 3, está utilizando esse MPF request. Tá? E eu sei que está um pouco pequeno, não dá para visualizar, mas os IPs de origem aqui, especificamente, ele vem de várias origens, né? Os IPs de origem vêm... Tá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem já questionar alguma coisa, podem. Eu sei que é uma palestra extremamente técnica, mas esse é exatamente o intuito, a gente aprofundar bastante. Tá? Esse é o intuito da palestra. Né? A gente não ficar muito simplesmente na teoria, né? Inclusive, depois eu vou demonstrar aqui um ataquezinho, tá? Mas para quem conhece o de tráfego de rede, a gente percebe aqui que em cima de um único destino, obviamente isso aqui vem de um, extrai isso aqui de um TCP dump, né? De um significa chamado TCP dump, em cima de Unix, tá? E aqui, por exemplo, utilizando a camada de rede, ICMP, tá? Já no próximo slide, a gente tem camada 4 utilizando o protocolo DP. O interessante aqui é que os pacotes eles têm 0 bytes, ou seja, você não tem conteúdo, teoricamente, né? Você não tem conteúdo. Do ponto de vista de processamento de pacotes, esse tipo de ataque, por exemplo, ele é matador para elementos de rede do tipo roteadores, firewalls, né? Inclusive IPS. Tá? Porque o overhead aqui, por ser 0 bytes, ele aumenta tremendamente. Né? Então, esse ataque aqui, ele não precisa necessariamente inundar a banda, mas aqui ele consome muito a CPU dos elementos de rede. Aí sim vira um problema, né? Então, normalmente os equipamentos de borda com a internet são quem mais sofrem, né? E aí, dependendo da magnitude do ataque, em geral, somente a operadora, né, que está no outstream, está conectando você à internet, ela tem equipamentos forte o suficiente para poder forçar esse tipo de ataque, né? Se conseguirem detectar, obviamente, né? E aqui a representação do famoso ataque chamado Sensor, né? O Sensor ele tem duas vertentes interessantes, que aí o Breno pode até confirmar para mim, né? Primeiro, quando você manda um pacotezinho de sincronização, necessariamente a máquina que está recebendo esse pacotezinho de SYN, né, com a flag SYN habilitada, ela está abrindo a nível de kernel, né, aí a gente está falando, pode ser tanto de Windows ou Unix, está abrindo o nível de kernel um socketzinho para você poder receber aquela conexão. Tá? E, adicionalmente, o servidor web, por exemplo, aqui no caso tudo bem que aqui a porta é 0, né, mas eu botei de propósito, mas se fosse porta 80, por exemplo, o pacote chegando no servidor web, ele necessariamente, de acordo com a RFC, né, com as RFCs, ele tem que responder necessariamente com SYNACK. Né? É batata, né? Necessariamente ele tem que fazer isso. Então, quem acaba sofrendo, né, nesse caminho todo? A operadora, se for de grande porte, né? A operadora já começa a sofrer, porque ela tem que processar tráfego já dos 20 milhões de clientes da DSL, vem chegando no seu roteador de borda, passa pelo seu firewall, chega no seu servidor web. Pronto. Está todo mundo já fora do ar. Né? Só que, em contrapartida, esse tipo de ataque ele é relativamente fácil detectar. Fácil, entre aspas. Porque que aplicação se comporta, por exemplo, fazendo, sei lá, centenas de tentativas de conexão por segundo? A gente não tem documentado alguma aplicação que funcione dessa maneira, né? Então, assim, é fácil você detectar que durante um segundo, por exemplo, você está vendo, principalmente de um IP específico, né? Você está vendo ali, tem várias tentativas de conexão. Então, isso não é normal, tá? Então, é relativamente fácil detectar.
Mas, em geral, embora os ataques DDoS sejam detectáveis, eles não são facilmente mitigáveis. Por quê? Por causa da característica, principalmente hoje a característica dos ataques DDoS, tanto o DDoS camada 3 e 4, como o Slow DOS, isso tem uma característica muito comum com o tráfego que já é o tráfego normal. Tá? Então eles não vêm necessariamente com um payloadzinho, um hexadecimal, avisando que aquilo ali vem de uma ferramenta X específica. Né? Não necessariamente, de nota. Eu só volto lá naquele slide do Simfluid, que eu acho que é interessante deixar claro o conceito aqui, porque, na verdade, esse conceito, vocês vão precisar entender isso quando ele for falar de Slow DOS. O que está acontecendo aqui, no caso do Simfluid, que o Marcos Cícero falou, é verdade, né? Ou seja, quando o servidor ele recebe um pacote SYN, o kernel, obviamente, aloca um recurso para isso, e todo sistema operacional tem, por motivos físicos até, uma quantidade limitada de software que o sistema operacional pode realmente abrir. E o que acontece? Quando ele manda esse SYN e o servidor responde o SYNACK, o atacante não fecha o handshake. E o que acontece? Por padrão de RFC, esse software ele fica aberto por 120 segundos. Então, o que acontece é que, se um sistema operacional tem uma fila de softwares disponíveis de, sei lá, de 30 mil softwares, e o atacante gera 30 mil pacotes SYN e não fecha o handshake, o que está acontecendo? Você tem todos os softwares alocados e o sistema operacional não consegue mais fechar uma nova conexão. Então, você nega o serviço dessa forma. Esse conceito é importante de entender essa lógica do protocolo, porque vai ser importante entender isso na hora que eles vão falar de Slow DOS para vocês. Legal. Foi bom você ter complementado, porque eu esqueci dessa parte. Mas se a gente pega, por exemplo, o caso de sistemas operacionais extremamente parrudos em termos de serviços pesados, a exemplo de FreeBSD ou OpenBSD, né, a linha BSD em geral, mesmo esses sistemas operacionais serem projetados para aguentar tráfego pesado, né, ainda assim eles sentem. Né? Então, mesmo que seja um mínimo, mas ainda assim eles sentem. Windows, aí a gente tem que dar um desconto para o Microsoft, né? Então, em geral, firewalls e DSPS, eles não são competentes no sentido de, não que eles sejam incompetentes, mas que eles não têm a inteligência necessária para conseguir distinguir o que é um tráfego de ataque ou um tráfego limpo. Por quê? Porque quando você tem um ataque DDoS, ele está vindo junto com o tráfego normal. Você pega, por exemplo, um acesso à página do Banco do Brasil. Está vindo tráfego normal, dos clientes que estão acessando normalmente, mas está vindo também um ataque DDoS. Em geral, os sistemas clássicos de segurança, né, eles não são capazes de fazer esse tipo de detecção e muito menos portar os ataques. Né? Eles têm até uma inteligênciazinha no sentido de, por exemplo, detectar um SYNFlow, que é mais simples no sentido de detecção. Mas quando ele vai cortar, na prática, embora os fabricantes digam no PowerPoint que sim, mas na verdade é não. Né? Então, assim, não funciona. Tá? Na prática não funciona. Isso, assim, lógico que eu estou generalizando, né? Mas a gente tem aí, por exemplo, facilmente consumo de banda. Hoje você vê ataques aí facilmente acima de 10 gigabits por segundo. Tá? Então, hoje é fácil você ver isso. Né? E se a gente fala de equipamentos de rede, a gente tem aí CPU, por exemplo, rodando na casa de 100%. Né? E aqui no caso da CPU, por exemplo, ela não sobe necessariamente por conta do consumo de banda, e sim pela quantidade de pacotes. Tá? Então, a rede ela não está sofrendo por causa do consumo do seu link, e sim por causa do processamento dos pacotes. Tá? Normalmente quem sofre com isso aqui são os elementos de borda para a internet. Né? Só que hoje a gente tem alguns equipamentos, muitas vezes serviços online, que a gente chama de clean pipe. Esse pipe vem dos tubos de conexão à internet, né, de alta velocidade. Então, é como você tem hoje, por exemplo, um link de 10 gigabits por segundo.
né? Existem equipamentos, inclusive serviços online de clean pipe, né, para você limpar o tráfego sujo de DDoS. Tá? Obviamente não é uma tarefa muito fácil, porque esses equipamentos eles têm que ser de grande capacidade de processamento. Tá? E no caso do serviço online, por exemplo, você tem que, dependendo do serviço online que você contratar para cortar o ataque, você tem que rodar, por exemplo, BGP. Né? Você tem que desviar o seu tráfego via BGP para a rede do serviço online que você contratou. Tá? Vamos lá. Bom, então agora vamos entrar no Slow DOS, né, que é o nosso foco. Então, no caso clássico aqui, a gente vai falar de HTTP especificamente. Tá? No caso de Slow DOS, nem se trata de um fluxo de requisições HTTP, ou seja, não é aquele bando de pacotes inundando o servidor HTTP, o servidor web, né? Mas também não é necessário, e nem é também um buffer overflow, né? Que é você, literalmente, explorar uma falha de programação em cima da plataforma. Tá? Então, nem é um flood, mas também nem é um buffer overflow. Tá? Então, logicamente, se a gente for escrever um buffer overflow clássico, né, em cima de linguagem C, está aí, né? Isso aqui é bem conhecido, não tem... Né? Basicamente, a gente está pegando um string cujo tamanho é de 10 caracteres, você está botando mais do que 10 caracteres. Né? Teoricamente, ou a aplicação ela vai sentir alguma coisa e vai gerar um erro, ou ela simplesmente vai parar. Né? Vai dar um famoso crash. Né? Então, no caso do Slow DOS, as conexões elas são estabelecidas normalmente. Estabelecidas normalmente, no sentido de que, de acordo com as RFCs, né, elas são, do ponto de vista do servidor, é uma conexão válida. É uma conexão válida. Né? E do ponto de vista de quem está enxergando o tráfego, quem está analisando o tráfego, também é uma conexão válida. Então, esse é um ponto importante da gente observar. Só que, em cima dessa conexão teoricamente estabelecida normalmente, as requisições GET, POST, por exemplo, elas são incompletas. Ou seja, no momento em que eu fecho a conexão e eu mando uma requisição GET, por exemplo, que é mais comum, por exemplo, em HTTP, tá? Você manda o GET incompleto. Então, o servidor web, ele literalmente fica esperando aquela requisição se completar e ela não se completa nunca. Tá? E o pior de tudo é o seguinte, normalmente as ferramentas que fazem isso, elas mantêm a conexão ativa através de um keep alive, né? Opa, fica no ar, né? Manda só um arquizinho, fica no ar, e ele fica aguardando. O que acontece nesse estado? Para o servidor web, todos os processos filhos, né, ou threads que a gente chama, eles são consumidos. Tá? Todos eles, inclusive a capacidade máxima, e aí, Cícero, mas... eu estou falando Cícero porque normalmente pessoalmente muito difícil, mas... Cícero, mas... e se eu aumentar a capacidade das threads para 1 bilhão de threads? Em algum momento você vai atingir 1 bilhão de threads e o seu servidor vai cair do mesmo jeito. Então não é questão de aumentar, botar 30 processadores, 1 terabyte de RAM que você vai segurar o ataque. Não é bem assim que funciona. Tá? Porque você está fazendo tudo conforme as RFCs. A única inteligência aqui dessas requisições é que a parte das requisições da HTTP elas são completas. Né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, de acordo com as RFCs, né, isso aqui é um retrato clássico da RFC mesmo. Né? Quando você manda uma requisição GET, quando a gente acessa uma página, o que a gente está fazendo de fato? Quando você acessa uma página web, digamos que só tenha uma página estática lá, o que a gente está fazendo? Em geral, a gente faz um GET, pega aquele index.html, que é o mais comum, né? Vamos dizer que é o mais comum, pega as suas extensões, que são figuras tal, e você está baixando para a sua máquina. Correto? Aí entra o tal do cache, né? Está baixando para a sua máquina. O seu navegador interpreta aquilo ali como um código HTML e traz a página bonitinha para você, que é aquilo ali. Tá? Essa é uma requisição GET. Então, na verdade, o GET é nada mais do que um download. Tá? Só que no momento em que eu vou completar o download, que é através desse new line aqui, né? Esse CRLF, quem entende muito de programação sabe que isso é um new line, né? É como se fosse um enter. Né? Na verdade, é a representação formal de um enter. Tá? Ele não manda esse
CRLF. E aí a conexão fica aberta ali o tempo que for necessário. Tá? Eu digo quanto tempo ela tem que ficar aberta. Então, se eu disser via ferramenta, por exemplo, que ela tem que ficar aberta 3.000 segundos, vai ficar 3.000 segundos, e o servidor vai ficar fora do ar o tempo que eu quiser. Literalmente. A não ser que você puxe ou desligue o servidor da tomada. Literalmente. Só que vai ficar fora do mesmo jeito, né? E aí a gente já fez aqui no Bradesco. Não. Nossa página está em manutenção. Está em manutenção. A gente sabe muito bem que não é isso, né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui é a máquina de estados, entre aspas, né, do Apache. Então, quando chega uma requisição, para o servidor web, ele está num estado que a gente chama de listen, né? Assim como qualquer tipo de conexão normal, né? Inclusive a nível de kernel, né? Ele está no estado de listen, então ele está com a portinha aberta, está com o processo aberto e já está esperando alguma requisição se completar. Tá? Quando ele recebe essa requisição, ou seja, a conexão em nível de kernel já se completou, já teve three-way handshake, tudo bonitinho, e agora eu estou começando a mandar o cabeçalho da requisição. Nesse momento, o servidor web ele entra num estado que a gente chama de server ready, né? E ele aceitando esses primeiros bytes do cabeçalho, tá? Ele acabou processando. E ele entra no que a gente chama de server busy read, tá? Que no caso aqui é usado para get, e esse estado busy write é usado normalmente para post. Tá? Então, nesse caso aqui, eu simplesmente não dei o enterzinho final que faltava lá de acordo com a RC. E a thread, né, o processo filho, ele simplesmente fica nesse estado até o timeout da conexão, né? Até o timeout até que o processo filho fala o seguinte, ó, acabou o seu tempo, agora eu vou liberar aqui o processo para poder aceitar outras requisições. Porque quando o servidor web chega no limite, ele literalmente não aceita mais conexão nenhuma. Então dá aquela sensação de que a página está fora do ar. Mas observem que não é necessariamente um float de HTTP. Tá? É simplesmente uma requisição incompleta. Tá? Breno, quer acrescentar alguma coisa? Para quem não sabe, o Breno ele é um desenvolvedor mundial do modo security do Apache. Tá? Então, ele é o desenvolvedor oficial do modo security do Apache, do projeto Apache. Vamos lá, Breno. Esse conceito aí, ele é muito semelhante àquele conceito do Synclude, né? Só que nesse caso aqui, a gente não está olhando mais socket, né? Na verdade, quando você configura o Apache, inclusive ele tem vários parâmetros lá de TANI, você diz para o Apache que ele pode subir um máximo lá de 2.000 threads, por exemplo. Ou seja, ele aceita até 2.000 requisições simultâneas. O que acontece ali, na verdade, é que quando você faz um get ou um post mal formado, quando você faz um get ou um post mal formado, a thread ela é setada internamente para esse estado aqui. Então a thread, você segura a thread e ela fica esperando aquele último caractere. Como esse último caractere não chega, a thread fica por um certo período indisponível para novas conexões. Então, assim como no caso do socket, você também está consumindo todas as threads do Apache com um pacote mal formado e ele não consegue aceitar novas requisições. Já falou de post, não? Bom, então o slow DOS, se a gente for analisar o tráfego em termos da mecânica do TCP/IP, tá? O tráfego ele é idêntico ao de conexões normais, né? Então a gente que está lendo o tráfego ali normalmente via TCP/dump, via Wireshark, via qualquer sniff que você utilize, ou até mesmo ferramentas automatizadas para lhe ajudar a entender o tráfego, você vai identificar que são conexões normais, tá? Do ponto de vista principalmente, tanto de camada 4 como camada 7. Né? Ou seja, não é baseado em tráfego intenso.
e sim na alocação das threads disponíveis. Então você pode até aumentar esse número de threads, mas em algum momento ela vai chegar no limite, né? E a ferramenta vai conseguir fazer isso, né? E, por conta disso, é difícil detectar. Então é difícil você... Isso aqui é um ataque ou não é? Né? Então, isso foi o que aconteceu, por exemplo, com os sites do governo federal do ano passado. Né? E todos os ataques foram anunciados, e todos eles, sem exceção, foram, no sentido comprometido, assim, foram atacados e com sucesso. Né? Então, assim, inclusive infraestruturas de grande porte, tá? O Brasil, certo, né? Não conseguiram segurar os ataques. Mas é porque eles não tinham infraestrutura forte? Não. É porque eles não tinham inteligência o bastante para poder detectar e, obviamente, como não consegue detectar, não consegue portar. Porque o que ele poderia fazer aqui é literalmente fazer um timeout aqui de todas as conexões, baixar o timeout de todas as conexões, mas quem está com tráfego legítimo, está realmente fazendo um tráfego legítimo, está acessando a página realmente de forma legítima, vai ser prejudicado também. Imagina que eu estou preenchendo um formulário, sei lá, de cadastro de não sei o que lá no CERF. E aí você baixa o tempo, aí você tem 30 minutos, por exemplo, para poder preencher o cadastro. Se em 30 minutos você não preencher, lá na última linha você não conseguir preencher, em 30 minutos ela expira. Aí você tem que começar tudo de novo. Né? Então você acaba prejudicando, inclusive, os usuários comuns. Tá? Então aqui a dificuldade está em separar o tráfego que a gente chama de tráfego sujo do tráfego limpo. Tá? Porque você corre o risco, inclusive, de separar, de cortar o tráfego que é normal. Então aqui reside a verdadeira dificuldade de você combater os ataques da DOS. Figurinha desse bichinho bonitinho, que está segurando a perna do Apache. Né? Outra ferramenta chamada RDEP e outra ferramenta bastante conhecida do Wallet. E aqui eu vou destacar uma ferramenta bem interessante, escrita por um hacker chamado Digester, que na verdade ele meio que contra-ataca os grupos hackers, hacktivistas anônimos do site, blá blá blá, né? Então ele, por exemplo, conseguiu derrubar o site do Wikileaks apenas com uma conexão 3G, né? Com essa ferramentinha que ele escreveu em linguagem C. Então, com uma conexão 3G ele conseguiu derrubar o site do Wikileaks por vários dias. Inclusive, algumas pessoas que estavam conversando com ele nos canais dele, perguntavam para ele, não, mas é você mesmo, cara, que está derrubando? Quer ver? Deixa eu parar aqui, ó. Ele parava por 10 minutos, tá vendo? Então beleza, vamos continuar. Pá, aí continuava, tá. Né? Só para confirmar que era ele mesmo. Ele se diz um ex-militar americano. Agora sim, a real identidade dele ninguém sabe. Né? Então, logicamente, o OSP tem uma ferramenta de teste de estresse que pode ser usada para fins de ataque. Então, assim, muita ética na hora do uso dessas ferramentas, né? Pelo amor de Deus. Não façam da causa de vocês. Bom, como é que a gente pode tentar se proteger desse tipo de ataque, sobretudo os low DOS, tá? O Apache, especificamente, a gente fala do Apache porque o Apache está aí em mais de 50% dos servidores web no mundo inteiro. Então, assim, é uma grande maioria, né? E ele tem dois módulos interessantes. Um deles é o módulo Request Timeout, né? É um módulo para você diminuir o timeout de conexão normal. Então você baixa ali, por exemplo, de 120 segundos para 10 segundos. Só que você afeta todo mundo, inclusive quem está acessando legitimamente aquela página. Tá? E temos também o modo security, que nada mais é do que um Web Application Firewall, mantido hoje pelo ilustríssimo Breno Silva, a nível mundial, tá? Na verdade é o único mantenedor a nível mundial, que implementa essas diretivas aqui, ó, Secret State Limit e Secret State Limit também. Né? Nada mais é do que você botar um limite para as threads, número de threads, e quantos IPs de origem, por exemplo, essa thread ela pode tratar. Então ela consegue detectar, em teoria e na prática também, obviamente, que de tal IP estão vindo tantas conexões legítimas, em teoria, mas que não estão com a requisição completa, por exemplo. Então esse algoritmo foi desenvolvido pelo Breno. Breno, gostaria de acrescentar alguma coisa? Tranquilo, né? Tá? É completamente efetivo? Não.
Isso dito pelo mantenedor. Né? Não há uma solução completa para esse problema ainda. Então, assim, ainda há limites, né, obviamente. E há um limite de plataforma, né? A própria Fundação Apache não considera, por exemplo, os moldosos uma vulnerabilidade. Não, eu ia comentar isso. A única solução possível para esse problema é se o core team do Apache reconhecesse isso como uma vulnerabilidade. Mas eles anunciaram que não reconhecem esse problema como uma vulnerabilidade e disseram publicamente que não vão corrigir. Então, soluções eficientes, realmente eficientes para isso, 100% não existe. A única seria realmente mudar, fazer essa correção no Apache. Mas eu acredito que isso envolveria uma mudança muito grande de arquitetura do Apache, e por esse motivo eles optaram em não gastar muito tempo e esforço nessa solução. Bom, uma outra contramedida, pelo menos a tentativa, né, de você tentar bloquear, não bloquear, mas minimizar, é você usar balanceadores de carga, né? Nada mais é do que um equipamento que fica na frente de vários servidores web, principalmente em grandes portais, né? Então você pega aí, por exemplo, o Go.com. Eles não têm um servidorzinho lá, aguentando todas as requisições. Eles têm um farm de servidores, e na frente desses servidores existe um balanceador de carga que implementa algum algoritmo de escalonamento que fala, ó, tem que ir para esse servidor, agora tem que ir para esse aqui está mais ocupado, aquele está mais, e blá 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 blá, né? Com isso, você consegue minimizar o problema do slow DOS. Por quê? Porque no momento que você consegue, literalmente, exaurir um servidor, ele passa para outro, quando você chega lá no 10º, o primeiro já saiu dos estados, né, de timeout, né? já deu timeout. Aí ele acaba aceitando a requisição novamente. Né? Aí o slow DOS, ele meio que deixa de ser um slow DOS, ele passa a ser um típico DDoS, embora tenha características do slow DOS. Né? Então você tem que gerar bastante pacote para poder sobrecarregar esse farm de servidores. Tá? Mas também não é uma medida assim que a gente possa dizer, opa, essa é a solução. Tá? Não, a gente não tem como afirmar isso. Tá? Agora vamos fazer uma demozinha rápida. Bom, esse site que eu estou mostrando para vocês aqui é um site que eu deixo ligando lá em casa, minha casa. Provavelmente não tentem atacar, pelo amor de Deus. E também não tentem procurar alguma vulnerabilidade, porque eu monitoro tudo. Bom, é esse sitezinho, tá bom? Ele está em cima de Apache. E aqui eu habilitei um módulo chamado Server Status, né? E mostra exatamente as requisições que estão, as threads que estão ativas, os instaladores estão, e blá 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 blá. Né? Ok, então eu vou entrar aqui dentro da minha maquinazinha atacante. Se ela sobreviver. Bom, eu estou acessando essa máquina, é uma máquina virtual que tem dentro do notebook, mas eu estou acessando a internet via conexão 3G, tá? E, para demonstrar que eu realmente estou, deixa eu pingar aqui para o servidor de DNS público do Google, né? Para demonstrar para vocês que realmente
Destination Net Reachable. Essa é boa. É aí. Ok. Então vamos lá. Legal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é gerar um flood, né? Literalmente. Já tem um scriptzinho pronto aqui. O que eu estou fazendo aqui? Nada mais do que estou gerando alguns pacotes só com flex sem habilitado. E, obviamente, algumas dezenas, poderia até ser centenas de pacotes por segundo. Tá? E vamos ver como está o estado da máquina. Aqui só para demonstrar que constantemente os status das threads elas mudam exatamente porque estão recebendo conexões, né? Mas vamos ver aqui a questão de Então aqui, por exemplo, é o resultado de a gente está iniciando o tráfego aqui nessa mesma máquina e está vendo o tráfego acontecer, né? Então, simplesmente flex sem habilitada e os resets da vida, né? Vindo da minha máquina lá em casa, tá? Mas a gente vê que a máquina ainda está relativamente bem. Né? Esse BSD mais saúde para isso. Ok. Agora, em contrapartida, vou rodar uma ferramenta chamada Slowlord, que é exatamente o que faz que gera, de fato, um slow DOS, tentando consumir as threads disponíveis lá no servidor. A gente espera alguns minutinhos, obviamente. Né? E se a gente observar aqui o server status do Apache, a gente pode ver que o número de threads está só aumentando, né? Em estado de reading request, tá vendo? Isso significa que ele recebeu a requisição normal, mas a requisição está incompleta. Está incompleta. E está só aumentando, né? Em algum momento vai voltando. Né? 218 requests. E por aí vai. Algum comentário, Breno? Tranquilo? E a páginazinha, como é que está aqui? Vamos ver. Opa, vamos lá.
esteve no ar, volta, né? Ou seja, as threads, elas têm uma, dependendo da... Já negou, já. Já não está respondendo tão bem, né? Inclusive a própria página de monitoração aqui, né? Do server status. Server. E o Zololog está só andando, né? Por causa que eu botei, por exemplo, um timeout de 2.000 segundos para a thread, né? Então vai ficar